Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero lhe contar uma história que no final vai te deixar a refletir. Então presta atenção neste vídeo. E para quem não conhece, aqui é o Alberto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha, este vídeo eu quero lhe contar a história do Carlos. O Carlos, que era um jovem de 29 anos de idade, né? Era um jovem trabalhador. Ele trabalhava numa empresa que produzia gás, ok? Numa empresa que produzia gás. E ele, por sinal, recebia um bom salário, né? Recebia em torno dos seus 20 mil meticais, ok? Então, o Carlos, ele trabalhava como um horário normal, 8 horas por dia, né? Ele entrava às 7 e largava depois do seu turno. E ele enfrentava as dificuldades diárias, né? Transporte aqui, transporte público, ter que acordar muito cedo, etc, etc. Então, o Carlos trabalhava, mas tinha um problema. Qual é esse problema? Quando o final do mês chegasse, o Carlos recebia o valor na sua conta, ele não sabia economizar nada. Ele se tornava a pessoa mais vista dentro dos bares. Então o Carlos recebia e nesse mesmo dia que ele recebia, ele não voltava para casa, porque ele não tinha casa, ele não tinha quase nada ainda. Antes de ter nada, não tem nada. Então ele vivia em casa dos pais e quando ele recebesse, ele ia direto para os bares. E chegado lá, toda pessoa que está ali saberia que o Carlos tem dinheiro. Por quê? Porque o Carlos chegava lá, pagava bebidas caras para todo mundo, tentava impressionar o máximo possível de mulheres que lá estavam, presenteava, dava presentes caros, né, às mulheres que lá estavam, e ele sempre mantinha um status de pessoa ou de alguém que é rico, né? Mas no final ele não era rico nada. E ele, 2, 3 dias depois, não tinha quase nada. E ele teria que de novo trabalhar os 30 dias para receber um outro salário. E essa era a vida dele, né? Essa era a vida dele. Chegou uma fase, Carlos fez um empréstimo no banco, né? Fez um empréstimo no banco de muito dinheiro. Pegou emprestado um valor e esse valor de 200 mil meticais, ele pegou o valor de 200 mil meticais, foi para o bar de novo. Todo mundo que estava lá sabia que era um patrão. Por quê? Porque ele tinha um valor na conta. Todo mundo que estava lá tinha que beber bem, comer bem, tinha que usufruir de uma vida melhor. Meninas que estavam lá, todo mundo ele queria ali para poder pagar a vibe do momento, né? Para manter aquele estilo de vida de alguém que está uma ostentação. Não se passaram uma semana, ou não se passou uma semana, os 200 mil acabaram. E o Carlos ficou com dívida. E não só, ele fez dívidas com agiotas diferentes. Isso para poder manter aquele status de que ele era a pessoa boa, era a pessoa que pagava bem, era a pessoa que não tinha problemas com ninguém, amigos, meninas, etc. E quando uma menina ou ele conseguisse arranjar alguma namorada que quisesse algo sério, a mesma acabava por abandonar porque o Carlos não queria nada sério, né? Não queria nada sério. Ele arranjava outra pessoa. Bom, o que aconteceu no final? Depois de algum tempo, o Carlos, a empresa onde ele trabalhava, no caso a empresa que produzia gás, acabou por diminuindo funcionários, né? Diminuiu funcionários. E infelizmente, o Carlos foi uma das pessoas demitidas. Teve indemnização e o Carlos, o que é que fez? Não investiu em nenhum negócio,
não fez quase nada, não comprou nenhum terreno, não comprou nenhuma casa, não fez absolutamente nada. O que o Carlos fez? Foi de novo para o bar. Ele era o patrão. Chegou lá, pagava bebida para todo mundo. Logo que ele desse entrada no bar, todo mundo abraçava ele. Sabia que hoje vamos comer, vamos beber, vamos fazer tudo aquilo que a gente quer, porque o nosso patrão já chegou. As meninas ficavam ao redor, faziam de tudo o que ele queria, porque ele soltava, porque ele pagava, sem estresse. Mas a indemnização acabou, o dinheiro acabou. O Carlos já não tinha nenhum emprego. E aí a chave começou a virar. O Carlos, percebendo-se que já não tinha nada, não havia construído nada, nenhuma casa, nem tinha terreno, não tinha nenhum negócio ativo, ele começa a ligar para os amigos dos quais esses que ele pagava as bebidas. E adivinha o que aconteceu? Nenhum amigo lhe atendia, nenhum amigo queria estar perto dele. Ligava para aquelas meninas que demonstravam interesse ali e tal. Nenhuma delas queria estar perto dele. Isso quando se perceberam que ele já não tinha nada. E adivinha só, os pais do Carlos, tendo chamado a atenção a ele várias vezes, decidiram que era hora dele sair de casa, mudar para uma outra residência, porque ele já era grande, porque já tinha 29 anos de idade. Já tinha 29 anos de idade. E os pais, tendo alertado do estilo de vida que ele levava, decidiram que já era hora de ele sair. E adivinha o que aconteceu? O Carlos ficou sem ninguém, não tinha nenhuma amizade. As pessoas que ele sustentava, o estilo de vida, o abandonaram. Ficou sem emprego, sem dinheiro e ficou falido. E o Carlos teve que morar nas ruas. Isto porque ele queria bancar de rico, queria ostentar aquele estilo de vida que todo mundo mostra. Alguns mostram nas redes sociais. Os ricos então que trabalharam de uma forma consciente. Então o Carlos queria mostrar aquele estilo de vida e acabou estando nas ruas e acabou abandonado. E ninguém esteve lá por perto, até hoje. Essa história aqui é uma história fictícia. É uma história fictícia baseada em fatos reais. É uma história de assuntos que acontecem. Na tua opinião, o que você acha que o Carlos devia fazer? Será que ele aprendeu com o estilo de vida que ele levou? Será que aprendeu com a fase dura que depois ele teve que enfrentar? Me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião acerca disso, ou o que o Carlos devia fazer nessa situação. Então, esta história é a história baseada em fatos reais daquilo que acontece, significando que quando a pessoa trabalha, sabe que tem alguma fonte de renda, algum emprego, a pessoa nunca deve lutar para impressionar pessoas que nem sequer lhe conhecem. Então, a pessoa deve sim lutar em construir algum império, algum negócio, algum ativo, algo que realmente vá agregar valor. Porque impressionar é deixar de viver a sua vida e começar a viver vida para agradar as outras pessoas que nem sequer estão nem aí para ti. Então, esta é uma lição de vida para todos aqueles que estejam trabalhando, para todos aqueles que tenham algum propósito na vida. Deixa aqui na tua opinião qual é a situação que o Carlos deveria fazer. Será que o Carlos se arrependeu? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.